Olá, sejam muito bem-vindas ao programa Equilíbrio Feminino, que é um programa dedicado a falar sobre saúde, bem-estar, autocuidado, tudo que envolve o universo feminino. Eu sou a doutora Jaqueline da Mata, sou médica, pós-graduada em psiquiatria, atuo com foco na saúde mental da mulher. E hoje nós vamos ter um tema muito importante, que é a questão de relacionamentos abusivos. E eu trouxe para essa conversa de hoje a psicóloga Alcione Guedes. Alcione, por favor, se presente para o público. Primeiro, é um prazer ter você aqui comigo. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o seu convite, seu carinhoso convite. Muito obrigada. Mas eu estava vendo aqui, Alcione, posso ler aqui, ó. Eu sei que você tem vasta experiência, né, no atendimento às mulheres, né, Alcione? E também você trabalha no Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher e também na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né? Atualmente, você está nesses dois centros, né? E assim, começando, questão falando sobre os relacionamentos abusivos. Como uma mulher pode perceber os sinais de um relacionamento abusivo? Seja um abuso psicológico, emocional, como que se dá isso, Alcione? Olha, o relacionamento abusivo, ele acontece como todos os nossos relacionamentos, né? Todo mundo relaciona com o príncipe, né? Sim. Todo relacionamento começa de uma forma afetiva, com vínculo. E com o passar do tempo, é preciso perceber alguns sinais que caracterizam esse relacionamento que vai se tornar um relacionamento abusivo. Que aí é o excesso de ciúmes, o controle, né? Às vezes o isolamento, a necessidade que o parceiro exige prioridade total e faz com que a mulher se sinta impedida de viver a vida ou os prazeres que são do seu interesse. Então, alguns sinal é essa questão ciúme, controle e amor. É preciso ter um cuidado nessas duas questões, ciúme, controle e amor. Sim, e que nem sempre começa como relacionamento abusivo, né? Como você disse, às vezes é um príncipe no início, né? No início ali do relacionamento, mas isso vai aos pouquinhos, não é? Como se fosse uma escadinha, Alcione, pode... A gente tem um ideal que não é o correto, que a violência, o sinal do tapa, da agressão física. Mas para que ela ocorra, é preciso que antes haja outros tipos. Geralmente ela antecede a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. São outras violências que elas acontecem durante o relacionamento até que culmine na violência física, que realmente é a mais visível. Que são as duas que... aconteceu, você está, não tem dúvida nenhuma, você está num relacionamento abusivo, que é a física e a sexual, né? Mas, geralmente, todas essas outras violências, elas já estão aí permeando essa relação. E às vezes é difícil, assim, a mulher perceber, né, no início, não é? Que tá num relacionamento abusivo, que às vezes é tão sutil. Você acha que tem uma sutileza, Alcione? Eu tô falando certo, assim, de pequenas coisas, igual você falou, de uma roupa, um controle, um ciúme, tudo... Sim, porque a mulher, muitas vezes, ela tem uma educação muito voltada por ser cuidada. E, às vezes, esses... sinais, muitas vezes são confundidos. Com cuidado, com cuidado, com atenção, né? Com a proteção. E às vezes esses sinais da violência, ela só vai perceber quando ela conversa com uma outra pessoa ou que ela vê uma situação que ela percebe que ela está vivenciando a mesma coisa, né? Então, muitas relações abusivas, elas acontecem por um longo período sem a vítima entender que ela está sob aquela relação. Entende? E a questão entra num ciclo eu posso falar que entra num ciclo de abuso? Às vezes, assim, tem as fases de lua de mel, a fase de abuso, fase que... E tem isso? Teria isso? Sim. Por muito tempo, a gente falou de ciclo de violência, que são as 3 fases, assim, que caracterizam, né? Que é a tensão,
depois realmente o conflito e depois os pedidos de desculpa e a lua de mel. Atualmente a gente, esse termo ciclo, a gente tem usado espiral da violência, porque a gente percebe, né, os estudos, né, indicaram que essa relação, ela cada vez tende a aumentar, a ser progressiva, repetitiva, e um ciclo nunca é igual ao outro. Muitas vezes vai diminuindo cada vez mais a questão da lua de mel e fica só na tensão e no conflito. Então são aquelas relações onde o medo, a opressão, né, a angústia, o alerta está o tempo todo na relação. E aí é onde é preciso ter muito cuidado, porque vem a violência física e às vezes a mulher está correndo realmente risco de vida. Entendi. Então, ela precisa, às vezes, acessar a proteção da segurança pública. Então, precisa, né, recorrer a uma delegacia de mulheres. Sim, fazer um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva, né? Então, ser acompanhada pelos órgãos socioeducativos ali, socioassistenciais de onde ela vive, de onde ela mora. Por menor que seja o município, há uma rede de proteção instalada. Há um posto de saúde, há um CRAS, um Centro de Referência de Assistência Social, há algum órgão do sistema judiciário, que todos são uma rede de apoio para essa mulher. Não. E assim, existe depois a gente vai até conversar mais sobre isso, onde buscar ajuda, que eu acho que isso é importante, né? A mulher saber quais locais buscar ajuda, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar antes é a questão do perfil. Existe um perfil de mulher mais vulnerável? O que as estatísticas mostram, assim, ou qualquer mulher está vulnerável? Olha, nos guia muito, né, para estudo e pesquisa, os anuários da violência, que eles saem todo ano. Em junho agora de 2025 saiu de 2024. Então tem alguns índices que nos ajudam a pensar. Por exemplo, a mulher negra, 65% mais ou menos das violências foram mulheres negras e dentro do lar, né? A idade entre 18 e 44 anos mais vulneráveis. São mais vulneráveis a vivenciar essas violências. E tem outros fatores que eu poderia citar. Mas a gente percebe que essa violência permeia, ela atravessa todas as classes sociais, todas as sociedades, seja rico, pobre, analfabeto, universitário, profissionais que trabalham na área. Então a gente recebe, né, nos atendimentos advogados, psicólogos, juízes, médicos, assim também como pessoas com qualificações menores. Ou seja, é uma questão cultural do nosso sistema, da nossa sociedade, social, né? Então, ela está atravessada aí pelo patriarcado, pelo sexismo, e a gente precisa desmistificar que a mulher que sofre violência é aquela que não tem condição financeira, que ela está no aglomerado, aquela que não tem autonomia, né? Tanto emocional como financeira, e não é. Então, são situações muito mais complexas a vivência, né, dessa violência e de quem enfrenta e como enfrentá-la. Então vamos agora para um breve intervalo. Já voltamos daqui a pouquinho com o programa Equilíbrio Feminino para a gente conversar mais sobre esse tema. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino. Hoje falando sobre relacionamento abusivo e comigo a psicóloga clínica Alcione Guedes. Alcione, um outro tema muito importante que a gente precisa falar é sobre como a violência, né, física, o abuso psicológico afeta a saúde mental, a saúde emocional da mulher. O que você percebe, assim, e o que os dados indicam? Olha, Jaqueline, é muito preocupante a gente perceber o tanto que é adoecedor uma vivência de violência, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de uma violência que ela acontece em um local que deveria ser um local de proteção
é onde é o local mais vulnerável, que são as casas. Então, que são os lares. Em torno de 80% das violências, elas acontecem dentro das casas. Então, a mão que deveria proteger é aquele que agride. Desses, a grande maioria são companheiros e ex-companheiros. Mas a gente precisa entender que também são situações de violência doméstica, agressões de filhos, de cunhados, de genros, toda essa disparidade de homem, mulher, né? Pela situação dela ser mulher. Mas aí, enquanto a saúde mental, é nítido a gente ver as mulheres que são atendidas, como que elas sofrem, tanto dos aspectos psíquicos como emocionais. Então, é comum eu receber mulheres que estão com depressão, com crises de ansiedade, percebe-se também sintomas de estresse pós-traumático, onde aquela cena do ato da violência e aqueles flashbacks impedem ela, né? Muitas vezes paralisam ela do trabalho, de seguir um ritmo de vida ali no seu cotidiano. Outra questão também que eu observo são questões físicas que aparecem, dores crônicas, insônia, psoríase, muitas questões na pele, por somatização mesmo de toda essa vivência, né, de tensão, quedas de cabelo. Então, às vezes elas vão aos profissionais de saúde, estão tratando ali, né, o sintoma, mas precisa trabalhar a causa, porque uma vivência tensa, onde você o tempo todo está com medo, está com receio, o que vai acontecer, como que vai ser hoje à noite, né? Isso traz um nível de estresse e de ansiedade muito grande. E a gente percebe, né, percebe como que essa violência também atravessa a todos que convivem no ambiente. Os filhos, às vezes a família também da vítima, quando é ciente, né, do que está acontecendo, o quanto isso permeia todos ali. O sofrimento é para todo mundo, né? Para toda a família, né? É para os filhos. Há uma relação ali disfuncional e patológica que envolve várias pessoas que estão em torno. Então, assim, né, Alcione, afeta bastante a saúde mental da mulher. Quadro de depressão é bem frequente, né? Já é frequente na mulher, né? A mulher tem quase 3 vezes mais chance de ter depressão comparada ao homem. E você acha que a questão da violência também é um fator aí de, vamos dizer, de risco para essa mulher ter um quadro depressivo? Olha, Jaqueline, eu vejo que há vários fatores que possibilitam, né, que deixam ela mais vulnerável nessa situação. Primeiro, o isolamento. A maioria das mulheres que vivenciam a situação de violência, elas estão isoladas. Elas não têm uma rede social, uma rede afetiva, amigos para sair. Ela está muito no controle do companheiro. Então, isso acarreta consequências, né? Essa falta de convívio, de trocas. Outra questão é a própria vivência, uma tristeza profunda, uma falta de motivação para fazer as coisas e uma sensação de que ela não dá conta. Né? Como assim, a minha família, eu não estou dando conta de ser o exemplo, de ser o melhor, então ela se sente incapaz em diversas outras. E isso vai trazendo uma tristeza, uma angústia, uma desistência, né, de projetos, e que acarreta, sim, na depressão. E outra questão que é visível é o uso de substâncias né, tóxicas para amortecer essa dor. Então, uso abusivo de álcool, outras drogas, ansiolíticos, medicamentos, né, para conseguir dormir, para conseguir ali fazer as tarefas básicas, né, do dia a dia, que é organizar uma casa, organizar a rotina do filho, trabalhar, porque é uma mulher que não dorme, uma mulher tensa, tá, né? Com medo, o tempo todo em alerta. Seu físico
e mental muito debilitado. Verdade, mental e físico, né, não vai dar conta, né? Então, e assim, precisa de ajuda, né? Essa mulher, e é difícil para essa mulher pedir ajuda, falar que tá num relacionamento abusivo e buscar os meios. Eu falo assim, tanto ajuda médica, profissional, né, psicológica, quanto ajuda jurídica. Sim. Primeiro, ela precisa identificar que está numa situação de abuso. Né? Então, ela precisa identificar que aquilo que tem um incômodo e que ela seria potência para ela um rompimento dessa relação. Então, a primeira coisa é uma rede de apoio, que seja de um amigo, que seja de um familiar, ou mesmo das instituições públicas, das políticas públicas que existem. Aproximar de um CRAS, aproximar do posto de saúde, conversar com uma assistente social, conversar com os órgãos, né, a Defensoria Pública, ir numa delegacia de mulheres. Nem sempre ela vai denunciar na primeira vez, mas pelo menos ela se orientar, saber quais são os seus direitos, entender o risco que ela se encontra. E há muitos profissionais aí de saúde, psicólogos, que são especialistas nessa temática, e ela não precisa estar sozinha. Ela tendo um amparo, um apoio, tudo se torna mais fácil. É preciso reconstruir, né, a estima, reconstruir essa mulher para ela dar conta de enfrentar esse término. Esse término, enfrentar... Né, às vezes, né, romper ali a relação, né, até para isso vai precisar de uma força, né, ter a equipe. Então, é um tratamento, vamos dizer, multiprofissional, né, Alcione vai precisar do psicólogo, às vezes do médico, da assistente social, do jurídico. Nós profissionais, a gente trabalha 4 eixos que são fundamentais. Quais? Né? Da proteção, primeiro, se precisar denunciar, fazer um boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, que ali é o imediato. Né? A questão emocional, ter um acompanhamento terapêutico ajuda muito. Às vezes, a saúde mental, né? Com um clínico, um psiquiatra, e o social. Né? Ela ter uma rede que ela possa contar. Sim, que ela, às vezes ela ficou perdida ali, sem rede, sem apoio, sem nada, né? Porque ele foi isolando ela, né? Muitas vezes a pessoa, né, isola, né? O agressor isola a vítima, né? Então ela precisa se reconstruir desde a base, né, Alcione? Sim. Então, Alcione, agora a gente vai para um breve intervalo e no próximo a gente volta para continuar essa conversa, e até falar da rede, assim, onde procurar para fazer, como denunciar, onde procurar ajuda, né? Porque às vezes a mulher também está perdida, ela já identificou que está num relacionamento abusivo, mas não sabe o que fazer depois disso, né? Então já voltamos. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Equilíbrio Feminino, hoje conversando sobre relacionamentos abusivos. Está comigo a psicóloga clínica Alcione Guedes. Alcione, eu acho que uma coisa importante a gente falar é como a mulher reconstruir, né, após sair de um relacionamento abusivo, como reconstruir a autoestima, como recuperar a saúde mental. O que você orientaria? Olha, a gente falou muito de relacionamento abusivo, mas nós precisamos caminhar para relações saudáveis. Sim. Então, como identificar e como a gente ir atrás de um relacionamento saudável? São aquelas relações que nos impulsionam, que nos crescem, que nos fazem expandir, né? E não aqueles que nos aprisionam, que nos diminuem, que nos minimizam. Então, aí está o limiar do que é abusivo e saudável. Porque conflitos de ideias, ajustes de pensamentos vão ter a todo momento. Sim. Só não pode haver a toxicidade, né, de um sempre sobrepor e ser a manipulação da relação. Então, aí você me pergunta, como restabelecer a autoestima, né? Eu penso que pela minha prática, mesmo de você se autocuidar, você investir no seu autocuidado, em um tempo seu para você elaborar essas questões, ter um acompanhamento com um profissional
qualificado, procurar grupos de apoio. Há muitos grupos que se reúnem para trabalhar não violência, mas temas de empoderamento, né? De compaixão. E isso ajuda muito a mulher a quebrar esses padrões de comportamento e perceber que há outras formas de você relacionar, outras formas de você dizer um não, de você respeitar o seu eu, o seu corpo, sua essência, que para você estar com o outro, você pode ser você mesmo. Sim, eu acho que é importante a gente falar isso para aquela mulher que foi vítima de violência, né, ou estava num relacionamento abusivo, para que um próximo relacionamento ela saiba identificar, né, e também estabelecer limites saudáveis, né, também, né, dizer não. Isso só é possível quando você tem autoconhecimento. Não é? Porque aí você sabe, né, o que o outro te impacta, qual que é o seu propósito, qual que é seu objetivo, o que te faz bem, o que não te faz. E aí você vai tendo os filtros, né? E colocando sempre, através do diálogo, os limites. Sim, é importante, né? Eu acho que isso a gente não é ensinada, educada, né? Não. A gente é educada, assim, aquela coisa de sempre se doar ao máximo, de fazer tudo pelo outro, e não de estabelecer esses limites, de colocar, assim, o que a gente pensa, né? A gente quer sempre, às vezes, agradar o outro, né, Alcione? Eu sinto isso. E eu vejo também que a gente não foi, igual você falou, educado, né, a falar de emoções, né? Isso eu fico triste, isso eu não gosto, quando você faz, isso me deixa desconfortável. Então, comunicar, né? É a comunicação aberta. Sim, é importante isso, o casal manter isso, né? Porque assim, ninguém vai ser perfeito, mas você vai se encaixando ali, né, Alcione? Vai conhecendo a outra e respeitando, né? Eu acho que o respeito... Quando você identifica que aquilo traz um transtorno, incomoda o outro, né? O outro pode fazer diferente. Mudar, né? Ele pode tentar agir diferente. Agora, a gente tem que entender também, né, Jaqueline, que existem alguns padrões de funcionamento. Nós não estamos falando, né, nem de psicopatia e nem daquele funcionamento narcisista que não, aí não esse tem como, tipo de né? troca não, é difícil, né, porque ele não se reconhece o sofrimento do outro. Ele não vai mudar porque o outro pediu, solicitou, eu não gosto que você faça tal coisa que isso me incomoda. A pessoa... Aí é outro direcionamento que nós estamos falando de patologias. Estou falando de pessoas do comum aí, do normal, vamos dizer, né, Alcione? E eu acho que, assim, agora até voltando nessa questão, né, eu acho que da mulher, como ela, vamos supor que ela reconheceu o abuso, o que você diria, assim, para ela procurar ajuda, assim, igual até os meios de procurar ajuda, sabe? Porque às vezes a mulher também tá perdida, assim, como fazer o boletim de ocorrência, onde que ir, na delegacia, como que ela faz, Alcione? Primeira coisa, se ela tá correndo risco de vida, 190. Acionar a polícia militar, né? Desloca uma viatura mais próxima onde está. E é a questão da segurança. Ou então, ela dirigia uma delegacia de mulheres, né? Alguns locais em 24 horas, outras não, mas procurar a segurança pública. E há outras formas que são a Disque 180, que é um canal gratuito, né? 24 horas de orientação, e onde ela vai ser direcionada para os desdobramentos dessa denúncia. Então, é um canal de orientação. Tem os centros de referência a mulheres dos municípios. Cada município, né, tem um nome, mas são as casas das mulheres, aí, onde tem da assistência social, e ela vai ter toda a orientação. E os órgãos também da saúde, muitos são 24 horas. Se ela tiver uma situação de violência, se ela recorrer, ela recorrendo, ações vão ser ali, eles estão preparados para agir. Para agir, né? E também da questão da saúde mental, emocional, aí procurar os centros de saúde, né, para o atendimento, né? Ou CAPS também seria importante, né? Às vezes o próprio médico que atende, elas podem recorrer também
as agentes de saúde comunitária que fazem as visitas domiciliares em determinados territórios, né, bairros, que também estão orientadas ao apoio, e os profissionais de saúde, né, capacitados para atendimento, orientação, apoio. Sim, que é muito importante, né? Precisa desse apoio multiprofissional, né? Sim. Nesse momento. E, Alcione, se pudesse deixar um recado final para as mulheres que estão nos escutando, o que você gostaria de dizer, assim, né? Acho que não só a questão, né, da violência, até sobre a autoestima, sobre ela se cuidar, que eu acho que você falou isso tão bem, né? Sobre essa questão do autoconhecimento, quanto que isso é importante para a mulher, né? A gente percebe que esse fenômeno da violência, ele é um fenômeno muito complexo. E você sair dele sozinho é muito difícil. Então apoie, busque uma rede de apoio, familiar, amigo, ou mesmo as instituições públicas. Segura na mão de quem trabalha com essa temática, que vai ser muito mais fácil, vai ser mais leve. Né? Você não precisa sofrer sozinha dentro de casa. Há muitas formas, muitas leis, muitas legislações que protegem e que amparam a mulher e a sua família. Porque muitas vezes é o medo, né, dos filhos, e aí como vai ser? As leis estão aí amparadas com essa proteção também, a integral. Integral da mulher, aos né? filhos, né, e a ela. Ai, muito bom. E, Alcione, muito obrigada por ter vindo aqui no programa participar e falar de um tema tão importante, né? E conscientizar as mulheres, né? Que isso acho que é um papel desse programa, que eu gosto muito de fazer. E deixe suas redes sociais para quem quiser te seguir, te acompanhar, né? Ou às vezes quer tirar mais uma dúvida com você, mandar alguma mensagem. Eu que agradeço. Ai, obrigada. Convite. Muito bom participar. Quem quiser conversar, trocar ideias, né? Ou mesmo informações, pode me acessar lá. Meu Instagram é alcionegp_psi. Podem deixar mensagem, assim que eu puder respondo todas. E fiquem à vontade de procurar todos os profissionais dessa área. Sei que vocês vão ter encontros muito produtivos e só assim vocês vão conseguir a superação. Verdade, verdade. Então, eu também quero deixar minhas redes sociais, me acompanhe no meu Instagram, que é @DRA, Jaqueline da Mata. Lá eu falo sobre saúde emocional, saúde mental da mulher. Então, que eu puder também ajudar, pode contar comigo, me chamem no direct, vai ser um prazer. E foi ótimo esse programa, muito obrigada. E eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá!